Paz e bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Emerson Sbardalotti e esse é o Paz e Bem desta segunda-feira. No Paz e Bem de hoje, nós vamos falar, como eu prometi, da Conferência de Medellín. Esse é um livro que eu ajudei a organizar com meu amigo, o Neide Souza. E esse livro, Medellín, Memória, Profetismo e Esperança na América Latina, apresenta capítulos que procuram resgatar e manter viva a memória desse acontecimento histórico na vida da Igreja Católica Latino-Americana e Caribenha, que após o Concílio Ecumênico Vaticano II foi recepção, atualização e ampliação e também aplicação de temas que Medellín conseguiu desenvolver a partir da realidade vivida: pobreza, justiça, paz, libertação, justiça, juventude, entre outros. Os autores e autoras aqui no livro verificam que ao longo de mais de 50 anos, a Igreja conseguiu responder aos problemas encontrados e apontados por Medellín, o que foram avanços, descontinuidades, o que ainda se tem a fazer. Medellín faz parte do passado, ou os novos desafios que surgem na sociedade e na vida eclesial requerem um voltar às fontes. Medellín era o retrato de uma igreja profética, dos pobres, popular. E hoje? O objetivo desta obra, feita em mutirão, é manter viva a memória da Conferência de Medellín, uma igreja pobre, popular, de pastoral libertadora, apresentando o modelo de igreja na colegialidade samaritana às novas gerações. Pois Medellín é inteiramente fiel ao Concílio Ecumênico Vaticano II e quer ser uma igreja para fora, com o cheiro das ovelhas, como pede o Papa Francisco. Então, gente querida, gente amada, você que tem interesse em adquirir este livro, você pode consegui-lo no site da editora Vozes ou nos outros aplicativos de busca. Bom? Então, esse livro são divididos em 4 partes. A parte 1 traz o contexto histórico-teológico. A parte 2 trabalha a questão da promoção humana. A parte 3, evangelização e crescimento na fé. A parte 4, a igreja visível e suas estruturas. Então, gente, nós vamos ler aqui para vocês o prefácio do José Oscar Beoso, meu querido amigo. E ele vai dizer assim, que na primeira parte os colaboradores exploram o contexto histórico e teológico de Medellín. A primeira parte oferece 2 aproximações históricas. A de Neide Souza, que remonta à prática sinodal que precedeu Medellín, o Concílio Plenário Latino-Americano, realizado em Roma, e a primeira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, Rio de Janeiro, por ocasião do 34º Congresso Eucarístico Internacional, em 1955.
e a de Sérgio Coutinho, que se debruça sobre os trepidantes acontecimentos sociais e políticos do ano de 68, dos quais Medellín torna-se a principal referência no campo eclesial, com claros desdobramentos nas sociedades latino-americanas e caribenhas. Então, a Conferência de Medellín, ela é a primeira conferência episcopal que ocorre na América Latina. A primeira tinha sido a do Rio de Janeiro, em 1955, então anterior ao Concílio Ecumênico, Vaticano II. Essa conferência de Medellín, ela nos oferece todas as linhas e ferramentas de trabalho dentro da teologia da libertação. Se você entender bem a conferência de Medellín, você vai entender muito bem a teologia da libertação. Então, o prefácio, como estou lendo aqui, o prefácio do José Oscar Beoso para esse livro, ele vai apresentando os autores, vai apresentando o que levou os autores a escrever os capítulos. E aqui tem uma parte na página 11 que ele diz assim: página 11? Não. Página 12. Medellín não oferece, entre seus 16 documentos, algum que corresponda ao tratamento que o concílio dispensa à revelação e à palavra de Deus. Na sua constituição dogmática Dei Verbo, uma das peças basilares do Vaticano II. Uma única vez Medellín recorre à Constituição quando trata da formação do clero, convocado a escutar fielmente a palavra de Deus, como caminho para o discernimento à luz da fé, das situações e exigências da comunidade. E aí Beoso acrescenta: acrescentamos algumas outras dimensões que merecem destaques em relação a Medellín. Como muitos já enfatizaram, Medellín sela a ata de nascimento de uma igreja com rosto latino-americano, assumida também com maior ou menor intensidade no Caribe e pelos latinos nos Estados Unidos e Canadá. 2. Traduziu na prática a definição de igreja como povo de Deus, no capítulo 2 da Lumen Gentium, por comunidades eclesiais de base. Há uma feliz e certeira definição de Medellín acerca das comunidades eclesiais de base. 2 pontos. Assim, a comunidade cristã de base é o primeiro e fundamental núcleo eclesial, que deve, em seu próprio nível, responsabilizar-se pela riqueza e expansão da fé, como também pelo culto que é sua expressão. É ela, portanto, célula inicial de estruturação eclesial e foco de evangelização e, atualmente, fator primordial de promoção humana e desenvolvimento. Isso se encontra na Conferência de Medellín, capítulo 15, versículo 10. Medellín fez da denúncia das injustiças, da opção preferencial pelos pobres e de uma igreja servidora e pobre, aliada dos pobres e de suas causas, o fio condutor do seu projeto eclesial. Agora vocês entendem por que a teologia da libertação ela tem a opção pelos pobres como
aquilo que a define, justamente seguindo o exemplo de Medellín. Portanto, a teologia da libertação não é uma heresia, porque ela está fundada no Primeiro Testamento, no Segundo Testamento, segue as opções de Jesus de Nazaré e as conclusões da Conferência de Medellín. 4. O método ver, julgar e agir, já ensaiado por João 23 na Mater et Magistra e proposto na Gaudium et Spes, de se examinar nos acontecimentos os sinais dos tempos. Como ponto de partida para a reflexão teológica, foi integralmente abraçado por Medellín. Sua ênfase deslocou-se, entretanto, do ver e do julgar para a urgência do agir, como acentua a mensagem aos povos da América Latina. Diz Medellín: a hora atual não deixou de ser a hora da palavra, mas isso se tornou com dramática urgência a hora da ação. Chegou o momento de inventar como imaginação criadora a ação que cabe realizar e que principalmente terá que ser levada a cabo com a audácia do Espírito e o equilíbrio de Deus. Que lindo! Isso está na introdução ao documento de Medellín. 5. Entre o exercício da colegialidade episcopal, com sua plenitude nos concílios e sua forma apequenada e apenas consultiva adotada nos sínodos, Medellín distanciou-se da última e aproximou-se da primeira, oferecendo para a Igreja Universal seu modelo de conferências episcopais deliberativas e com magistério próprio. 6. Abriu caminho para uma colegialidade não apenas episcopal, mas eclesial e ecumênica, quando leigos e leigas, religiosos e religiosas e convidados de outras igrejas cristãs participaram intensamente de todo o processo de elaboração das conclusões nos 16 grupos de trabalho, contribuindo para a elaboração dos textos, propondo emendas e votando. Apenas o voto de aprovação final ficou reservado aos bispos e aos religiosos delegados da CLAR. Medellín deu os primeiros passos na direção do sonho de que caminhássemos não apenas para conferências episcopais, mas para assembleias do povo de Deus, como forma mais acabada da realização do que está proposto na Lumen Gentium. Ao definir a igreja como povo de Deus, ou seja, um povo em que todos os batizados e batizadas gozam de plena cidadania dentro da igreja. 7. O clima de comunhão e corresponsabilidade alcançado nas preces e trabalhos diários, nas conversas de corredores e nas refeições, culminou na celebração final, onde os convidados das outras igrejas solicitaram e foram atendidos no seu desejo de celebrarem juntos a Eucaristia. 8. No Brasil, o texto integral das conclusões, em uma tradução do dominicano Benevenuto de Santa Cruz, fundador da livraria editora Duas Cidades, enviado especial do jornal Folha de São Paulo, saiu publicada em um caderno especial já na edição do dia seguinte do jornal, a 8 de setembro de 1968. Assim, na sua primeira difusão, não se deu pelos canais internos da igreja,
mas por um grande jornal diário, que soube captar sua relevância para a opinião pública em geral e não apenas para os círculos internos da igreja. O Regional Sul 1 da CNBB patrocinou a publicação de outra tradução logo nas semanas seguintes ao término da conferência, assim como a recém-fundada revista SEDOC, no seu número de agosto de 1968. A primeira edição oficial, com os poucos retoques solicitados por organismos da Cúria Romana, só veio à luz em abril do ano seguinte, em publicação da editora Vozes. No Brasil, nunca houve publicação integral dos documentos de Medellín, que constavam de 2 diferentes tomos na edição do Celan, Ponências e Conclusões. O tomo de Ponências, ou seja, das conferências apresentadas nos primeiros dias da Conferência de Medellín, como subsídios para a reflexão, ao lado do documento de trabalho, não tiveram uma tradução ao português. Essa é uma dívida que precisaria ser resgatada neste cinquentenário. E nunca foi, né? Infelizmente, esses 2 documentos, Ponências e Conclusões, quer dizer, o tomo das ponências apenas, não foi publicado. Por fim, detemos-nos no fato de que Medellín gerou por todos os quadrantes da América Latina uma igreja de mártires. E ontem foi o dia da festividade de Pedro e Paulo. Solenidade essa que tem por sua cor litúrgica o vermelho, que representa o sangue dos mártires. E o maior tesouro das primeiras comunidades cristãs eram os seus mártires, as suas mártires, aquelas que haviam enfrentado o cárcere, a tortura e mesmo a morte para permanecerem fiéis à sua fé. Sobre o seu túmulo era celebrada a Eucaristia, unindo na mesma memória a sua morte e a morte de Jesus na cruz. Até hoje, na consagração de novos altares, são colocadas relíquias de mártires. A igreja na América Latina, a raiz do seu compromisso com os pobres e sua libertação, tornou-se uma igreja de mártires. Já em 1979, a Conferência de Puebla, na 4ª parte do seu documento, no capítulo 1, que tomava como título de Medellín a Puebla, constatava que a partir de Medellín a igreja havia feito uma clara e profética opção preferencial e solidária pelos pobres. Documento de Puebla, número 1, versículo 134. Capítulo 1, versículo 134. Que os pobres, alentados pela igreja, começaram a organizar-se para uma vivência integral de sua fé e, portanto, para reclamar seus direitos. Documento de Puebla, capítulo 1, versículo 137. As consequências haviam sido cruéis e duras. A denúncia profética da igreja e seus compromissos concretos com o pobre trouxeram-lhe, não em poucos casos, perseguições e vexações de diversa índole. Os próprios pobres foram as primeiras vítimas das ditas vexações. Sem usar diretamente a palavra martírio, o documento de Puebla constata o espírito de sacrifício e abnegação de muitos pastores no serviço ao Evangelho, seja na pregação, seja na celebração dos sacramentos ou na defesa da dignidade humana, enfrentando a solidão
o isolamento, a incompreensão e, às vezes, a perseguição e a morte. O que em Puebla era tratado de maneira velada, com receio até de pronunciar a palavra martírio, em Aparecida, em 2007, é claramente assumido. A Igreja da América Latina foi duramente perseguida e milhares de seus fiéis leigos e leigas, religiosas e religiosos, padres e bispos, sofreram prisão, tortura e martírio na defesa dos pobres, na denúncia das injustiças e na luta por superá-las. Então, gente, com isso nós queremos dizer que os mártires, as mártires da América Latina foram prontamente reconhecidos e venerados em suas comunidades, inclusive liturgicamente, nas romarias dos mártires em muitos lugares. E o mesmo acontece em todas as nossas liturgias, em que nós voltamos o nosso olhar para aquelas mulheres, para aqueles homens que derramaram seu sangue para adubar uma terra da libertação. Hoje foi o início dessa caminhada por Medellín. Na próxima segunda-feira a gente continua. Quem quiser comprar o livro é só entrar no site da editora Vozes ou nos aplicativos de busca da internet. Paz e bem, vida longa e próspera.